Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal para hoje a gente conversar sobre um dos meus livros preferidos da vida, que eu fiz uma leitura recentemente, e é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Eu confesso que eu estava ansiosa com essa releitura aqui, porque eu fiquei com medo de mudar um pouco minha opinião sobre esse livro. Algumas coisas eu enxerguei que da primeira vez que eu li eu não tinha enxergado, portanto esperem aqui uma resenha sem spoiler, mas com muita sinceridade. O Morro foi a última leitura do Clube MSL, que é o meu clube de leitura. Inclusive, nós vamos abrir as inscrições para a turma de 2023 no dia 5 de janeiro. Antes de abrir as inscrições, eu vou fazer para vocês um workshop gratuito. Então serão 3 dias de aula. O nosso workshop vai se chamar Navegando em Águas Profundas. Vou deixar aqui embaixo o link para vocês se inscreverem nesse workshop, que é gratuito, tá bom? E no terceiro dia, na terceira aula desse workshop, eu vou lançar, então, vou abrir a turma do Clube MSL. Se você já quer, se o Clube MSL já tá aí no seu radar, já fica ligado que vai ser dia 5 de janeiro. Se você não conhece o Clube MSL, eu vou deixar aqui embaixo também a página do clube, né, para você ir lá conhecer. E também as nossas leituras que já foram reveladas, quais serão as leituras de 2023. Encerramos 2022 aqui muito bem com o Morro e começaremos 2023 muito bem também com Orgulho e Preconceito. E aí as outras leituras vocês vão dar uma olhada no vídeo que eu fiz, vou deixar a live também linkada aqui. Tem já bastante informação, agora a informação completa, preço, tudo isso vai ser no dia 5 de janeiro que vocês vão ficar sabendo, tá bom? Então se inscreve aqui no workshop, participa lá das 3 aulas, que vai ter muita coisa para vocês aprenderem, para vocês assimilarem mesmo sobre literatura. E dia 5 de janeiro eu espero vocês também lá no clube, tá joia? Pois muito bem, uma breve sinopse aqui do que se trata O Morro dos Ventos Uivantes. É um livro muito conhecido, mas talvez você não saiba muito bem do que se trata, né? O Morro vai ser a história do Radcliffe e da Catherine. A Catherine, ela mora num lugar que se chama Morro dos Ventos Uivantes. E quando ela é criança, um belo dia, o pai dela vai viajar a trabalho e volta com um menino a tiracolo, que é o Radcliffe. Ninguém sabe de onde aquele menino veio, qual é a origem, como que aquele cara trouxe aquele menino, mas fato é que ele meio que adota o Radcliffe e ele passa a viver também ali no Morro dos Ventos Uivantes, e ele e a Catherine vão estabelecer uma relação de amizade que depois vira uma relação de amor, só que é um amor muito doentio. Então tudo aqui dentro desse livro vai ser retratado de uma forma obscura, com muito elemento gótico aqui nessa narrativa. E aí esses dois vão crescendo e tem uma hora que o pai da Catherine vai morrer, né? E aí a situação do Radcliffe ali no Morro dos Ventos Uivantes vai mudar um pouco, para não dizer muito. Isso vai começar a gerar muito ressentimento pro Radcliffe. A Catherine é uma menina mimada, então essas duas personalidades muito fortes e muito caóticas vão fazer assim um alvoroço na vida de todo mundo. Na verdade, todo mundo ali é meio caótico nessa narrativa aqui. Então é um livro que vai ter muita intriga, muita violência também, violência psíquica principalmente, mas tem violência física também, apesar de nada ser muito gráfico assim, mas fica ali nas entrelinhas. É um livro que as pessoas são muito atormentadas, que tem muitos dramas acontecendo ali por trás daqueles personagens. Então, é um livro que eu poderia dizer que é caótico e é sobre esses dois personagens. Eu não quero ficar dando spoiler, como eu falei, a resenha não vai ter spoiler. Então, acho que é isso que você precisa saber. É a história de amor doentio do Radcliffe e da Catherine. Vai ter um momento aqui na trama, que aí os dois vão crescendo, né? E vai acontecer um triângulo amoroso, porque vai entrar um outro rapazinho aqui na jogada, o Edgar Linton, e aí ele vai se interessar pela Catherine e vai ficar meio que aquele triângulo ali. O que acontece? Esses dois personagens, o Radcliffe e o Edgar Linton, eles são meio que acessórios assim na construção da personalidade da Catherine, da personagem Catherine.
Vou explicar melhor. A Catherine, ela sempre está no centro aqui dessa trama. Apesar de serem dois protagonistas, ela e o Radcliffe, ela sempre é o centro dessa trama e as coisas sempre giram em torno da Catherine. E a personalidade dela, como eu já falei, ela é uma menina muito mimada, muito voluntariosa, cruel também muitas vezes. Então esses dois personagens, o Radcliffe e o Edgar Linton, não são simplesmente interesses amorosos dela. E isso que é legal aqui nessa história, porque eles representam as contradições dentro da própria Catherine. Ela tem, ao mesmo tempo, um grande desejo assim, por liberdade e também uma grande necessidade de atenção, de ter uma certa estabilidade. E esses dois sentimentos tão contraditórios vivem dentro da Catherine. E é perceptível pra gente, o que é legal na construção dessa personagem. Então o Radcliffe, no caso, representa esse lado selvagem da Catherine, esse lado caótico, esse lado de que ela quer liberdade, ela quer ser quem ela quer fazer as coisas do jeito dela. E o Radcliffe, ele é exatamente assim. Então ele representa esse lado, essa necessidade de liberdade, esse lado selvagem da Catherine. Enquanto que o Edgar, ele representa essa necessidade por estabilidade, porque ele é a estabilidade dela. Ele é aquele rapaz de uma boa família, rico, que vai ter um lugar para Catherine, vai dar um lugar para Catherine na sociedade, né? Então, ela também quer essa segurança. Ele é o cara que faz tudo por ela. O Radcliffe também faz tudo por ela, só que de uma forma diferente. O Radcliffe, ele é bem mais violento, ele é bem mais brutal até eu diria. O Edgar, ele é mais carinhoso, ele é mais complacente mesmo, ele entende mais. Sabe, ele leva tudo para um lado mais do entendimento mesmo, enquanto o Radcliffe é aquela fúria, aquela loucura. O Linton é o lado mais tranquilo, é um lado mais de aconchego para a Catherine. E esses dois lados dela vão brigar durante o livro inteiro, vão brigar literalmente, às vezes o Radcliffe e o Linton, né, eles vão ter brigas aqui também durante a narrativa, mas eu falo por dentro dela também, essa necessidade de liberdade, a necessidade de estabilidade brigam dentro da Catherine. E isso vai trazendo uma turbulência para a Catherine que vai ficando cada vez maior, e aí vocês vão ter que ler para saber o que vai acontecer. Agora sobre a construção dessa narrativa, que é uma coisa muito interessante e que algumas coisas eu arrisco dizer aqui, me perdoem, mas é a minha opinião, que a Emily ela fez meio sem querer. Então, tem algumas coisas aqui que eu não tinha notado na primeira leitura, lembra que eu falei lá no início da resenha, e que eu notei agora, porque quando eu li esse livro aqui pela primeira vez, eu era bem mais nova, já tem uns bons anos aí, eu ainda não estudava literatura, então hoje em dia eu sou uma leitora mais madura, eu sou uma mulher mais madura também, e também hoje eu já estudo literatura há muitos anos, então assim, eu consegui notar coisas aqui que eu não tinha notado da primeira vez. E aí o que acontece? Foco narrativo, vamos começar por aí. Os narradores dessa trama aqui, porque sim, nós temos dois narradores nessa trama aqui. Nós temos o Sr. Lockwood, que é o narrador que narra o presente aqui dos personagens, porque a narrativa também ela tem esses dois tempos, ela acontece no presente dos personagens e no passado dos personagens. O Lockwood, ele narra o presente dos personagens, uma narrativa em primeira pessoa, onde ele acaba de se mudar ali para a granja da Cruz dos Tordos, que é uma propriedade que hoje pertence ao Radcliffe, assim como o Morro dos Ventos Uivantes, porque a gente vai descobrir de alguma forma o Morro dos Ventos Uivantes acabou ficando para o Radcliffe, mas isso a gente só vai descobrir durante a narrativa, né? E ele não só ficou com o morro, como ele também hoje é proprietário da granja. E o Sr. Lockwood, ele é o novo inquilino da granja, então ele vai lá no morro para conhecer o seu senhorio, né? O dono do lugar ali que ele vai morar. E aí a gente vai descobrindo toda essa situação junto com o Sr. Lockwood. Porque ele chega lá, é tudo muito estranho, as pessoas não recebem ele bem, é todo mundo grosso, até os cachorros ali do lugar
são meio desnorteados, então acontece até uma cena muito famosa de O Morro dos Ventos Uivantes, que é muito bem retratado o clima dela naquela música da Kate Bush, que eu particularmente prefiro a versão do Anga, que é o Wuthering Heights. E se vocês não conhecem essa música, por favor, ouçam, não vou colocar aqui porque o YouTube não deixa, né? Mas ouçam essa música, principalmente a versão do Angra, que é maravilhosa. E tem uma cena ali quando Lockwood tem que passar uma noite no morro, porque começa uma nevasca e tal, então ele fica preso ali, e ele vai para um quarto onde ele descobre os diários de uma tal de Catherine. Isso aí a gente ainda tá descobrindo quem são os personagens, é bem no início mesmo. E aí logo depois ele cai no sono, mas ele fica meio obscuro se ele acorda ou se ele sonha com alguém, os galhos batendo na janela. E quando ele vai lá para tirar os galhos, uma mão pega no braço dele. E aí uma mulher chamada Catherine começa a pedir para entrar, me deixa entrar, sou eu, Catherine. E aí tem essa cena retratada na música que eu tô falando. E aí a gente começa a entender que tem algo muito estranho que aconteceu no passado ali do Radcliffe e daquelas pessoas que moram no Morro dos Ventos Uivantes. Então assim, a gente vai descobrindo tudo junto com o Lockwood. Esse narrador, ele é muito interessante porque ele não sabe de nada assim como a gente. E as surpresas para ele são as nossas surpresas. As perguntas que ele faz são as perguntas que a gente queria fazer. Então, de fato, eu entendo que aqui ele representa o leitor nessa narrativa. E aí entra a segunda narradora, que é a Nellie Dean, que é uma empregada, que era empregada lá do Morro dos Ventos Uivantes e agora ela é empregada da granja. E aí o Sr. Lockwood, ele pede para ela falar, você trabalha aqui há muito tempo, me conta o que aconteceu lá naquela casa, porque é tudo tão estranho, né? E aí a Nellie vai começar a contar sobre o passado. Então, enquanto o Lockwood é o narrador do presente dos personagens, a Nellie é a narradora do passado dos personagens. E ela vai voltar lá na infância e vai contar essa sinopse que eu falei para vocês, que a Catherine era criança quando o Radcliffe chegou com o pai dela, assim, de surpresa, ninguém sabe de onde ele veio. E aí ela vai contar como que eles cresceram, como que era a relação de todo mundo ali, a Catherine tem um irmão. Então, assim, ela vai contando tudo o que vai acontecer durante a narrativa, a gente tem esses dois focos narrativos aí. A transição entre eles, às vezes, pode ficar meio confusa, porque não é dividido por capítulos. Esse capítulo é narrado pelo Lockwood, esse capítulo pela Nellie. Às vezes, no meio da narrativa da Nellie, o Lockwood interfere, perguntando alguma coisa, e aí a gente volta para o presente. Então, também tem isso, é uma narrativa não linear, porque ela vai e volta no tempo o tempo todo. Então, você tem que estar bem atento para isso também. E o que eu acho? Eu acho que ficou muito bem feito, ficou muito fluido, mas eu acho que a Emily, ela não tinha essa concepção completa, assim, da técnica narrativa no sentido de eu vou fazer isso, agora é a transição para o passado. A impressão que me dá ao reler O Morro dos Ventos Uivantes é que foi um livro escrito muito no feeling, sabe? E o feeling de uma gênia da literatura, que com certeza ela tinha talento para ser escritora e por isso que deu tão certo. Mas não me parece uma narrativa tão técnica, sabe? Me parece uma narrativa, agora nessa releitura, mas pelo feeling mesmo da autora. E isso, gente, não é um defeito, eu acho isso genial, porque ela conseguiu criar uma narrativa intrincada, uma narrativa caótica, com dois narradores que têm focos diferentes na narrativa, que vai e volta no tempo, então uma narrativa não linear, coisas assim bastante complexas, e ela fez de uma forma que parece ser muito simples, muito pelo sentimento dela de escritora mesmo. Daí, justamente por ser uma narrativa que eu acho que foi mais por feeling do que por técnica, eu notei algumas inconstâncias nessa minha releitura que não atrapalham a minha experiência, continua sendo um dos meus livros preferidos da vida, mas aqui eu tô falando do livro para vocês, eu preciso falar, né, com vocês sobre isso. Eu vou dar um exemplo dessas inconstâncias, assim, e aí eu vou precisar dar um pequeno spoiler. Então, se você não quiser esse pequeno spoiler, é um pequeno spoiler mesmo, tá? Mas se você não quiser, você pula pro minuto que vai estar aparecendo aqui na tela, que aí já vai ter acabado o spoiler. Então, ó, pula aí. Pois muito bem, se você ficou, você quer esse pequeno spoiler. É o seguinte,
eu vejo alguns probleminhas na construção de alguns personagens. Vou dar o exemplo do Radcliffe aqui. O Radcliffe, como eu falei, a gente não sabe de onde ele veio lá, quando ele surgiu lá no Morro dos Ventos Uivantes com o pai da Catherine, ainda criança, e a gente não sabe de onde ele veio. Ok, eu sinto falta de uma pequena explicação sobre o passado do Radcliffe, porque eu acho que ajudaria a formar a personalidade dele. Mas tudo bem, passou. Depois tem um momento da narrativa que o Radcliffe, por um motivo X, que eu também não vou dar tanto spoiler assim, ele some. E ele volta alguns anos depois. E também ele volta rico. Ele some pobre, né, vivendo de favor, como empregado, na verdade, lá no morro. E ele desaparece. E quando ele volta rico. E a gente não sabe em momento nenhum o que aconteceu nesse espaço de tempo, que é um espaço de tempo muito curto, se eu não me engano, 3 anos. A gente não sabe o que aconteceu com ele para que ele ficasse rico. Da onde vem aquele dinheiro ali? E isso, para mim, eu sei que tem gente que defende que é parte do mistério em torno do Radcliffe, mas isso, para mim, é uma facilitação de narrativa, porque ela não precisa falar de onde veio o dinheiro. Ela precisava que ele voltasse com dinheiro para que a narrativa continuasse seguindo, né? Mas ela não queria explicar de onde veio esse dinheiro, ela não queria perder esse tempo, ela não sabia mesmo de onde vinha esse dinheiro, ela precisava que ele voltasse rico. Então, simplesmente, ele some e volta rico. É uma facilitação de enredo. Então, eu percebo isso como uma pequena falha, sabe? Técnica, porque se ela pelo menos desse a entender, ou então se ela quisesse mesmo um mistério sobre esse sumiço, ela poderia ter colocado mais elementos aqui no livro, das pessoas se questionando. Os personagens até se questionam, mas de uma forma muito en passant, sabe? Não é nada assim que realmente instigue essa dúvida no leitor. Eu fiquei com essa dúvida por minha conta. A narrativa nunca instigou isso. Simplesmente ele voltou, aceita isso daí e pronto, sabe? E se a gente soubesse de onde veio esse dinheiro e tal, talvez a gente pudesse construir melhor essa personalidade do Radcliffe. Quando ele volta ainda mais violento, ainda mais rancoroso. Então, o que aconteceu com ele nesse tempo? Eu acho que ajudaria, assim, na construção desse personagem. Então, são pequenas facilitações que eu vejo como uma coisa que poderia, se ela tivesse desenvolvido melhor essas partes, poderia ter feito com que o livro fosse melhor ainda, tecnicamente falando. Porque, como eu já falei também, o resultado da leitura é maravilhoso. Independente de ser um livro super técnico ou pouco técnico, tá? A experiência de leitura é maravilhosa. Mas aí, analisando bem essa narrativa, porque é isso que a gente faz lá no clube. A gente tem os debates, assim, da experiência de leitura mesmo. Mas a gente também tem as aulas da parte técnica, então a gente percebe esses pequenos defeitinhos aí. Mas assim, esse romance aqui, gente, foi o primeiro livro da Emily Brontë. Então, eu acho que ela, infelizmente, viveu pouquíssimo tempo, né? Ela morreu com 30 anos. Então, se ela tivesse tido tempo de escrever mais livros, eu acho que ela teria, assim, sido... Ela já é, né, uma das grandes autoras inglesas, mesmo tendo escrito um romance só. Mas ela teria sido, assim, sei lá, muito grande mesmo. Mas, infelizmente, ela não teve esse tempo. Deixou aqui pra gente o Morro dos Ventos Uivantes, que é um livraço. Só tô apontando aqui essas pequenas lacunas mesmo na narrativa, porque isso daqui é um vídeo de resenha, então eu quero fazer essa breve análise aqui com vocês. Mas é, de fato, um livro maravilhoso. Eu super recomendo pra vocês a leitura de O Morro. Só uma coisa que já teve gente que me perguntou se era livro de terror. Não perguntou, já me falaram assim: eu não leio esse livro porque eu não gosto de terror. Mas O Morro não é um livro de terror. Ele tem elementos do gótico, ele tem a ação da natureza para representar as emoções dos personagens. Então, uma tempestade para representar alguma confusão que está acontecendo ali no morro, sabe? Esse tipo de coisa. Ele tem ambientações em lugares lúgubres, o próprio morro, a casa ali que é a sede do Morro dos Ventos Uivantes, é um lugar meio acabado, meio empoeirado. Ele tem essa representação lúgubre mesmo do gótico, mas são esses elementos da literatura gótica, entendeu? Ele não é um livro de terror, tá bom? Então você pode ler aí sossegado.
Fique bem atento com essa questão de variação de tempo, mas é um livro delicioso, com personagens terríveis mesmo, a gente não gosta de praticamente ninguém. Tem um único personagem aqui que eu gosto um pouco, mas no final das contas a Emily faz essa mágica aí, por isso que eu falo que é o feeling dela de escritora, que a gente, mesmo não gostando dos personagens, a gente fica vidrado querendo saber o que vai acontecer e devora esse livro aqui, que é fluido muito rapidamente, tá bom? Eu li nessa edição aqui da Antofágica, eu reli nessa edição aqui da Antofágica, né? Que é uma boa edição, sim. Eu vi um problema em outra, assim, na tradução. Eu acho que teve uma parte aqui do livro que ficou meio confuso, mas eu não vou falar a parte que é porque eu não quero dar spoiler, mas assim, de uma forma geral, gostei, além de ser um livro muito lindo, né? A primeira vez que eu li nessa edição aqui da Landmark. Pra ser bem sincera, eu gostei mais dessa tradução, tá, gente? E esse livro aqui, ele tem a parte em inglês também. Então eu dei uma cotejada aqui com o livro em inglês também pra ver, porque eu não tinha lido ele em inglês ainda, né? Então eu li umas partes em inglês. Até falei com o pessoal lá no clube, não sei se é uma coisa minha, assim, mas eu achei que a Emily é mais difícil de ler em inglês do que as irmãs dela, mas pode ser doideira da minha cabeça mesmo, mas enfim. Eu li nessas edições, mas tem muitas outras edições aí no mercado, aí você tem que dar uma pesquisadinha, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês leiam O Morro dos Ventos Uivantes e gostem de O Morro dos Ventos Uivantes. É um livro muito especial pra mim, continua sendo um livro muito especial pra mim. Um beijo e até o próximo vídeo.